meu nome é Karine, sou juíza do trabalho do TRT da 15ª Região do interior de São Paulo desde 2011 e faço parte do programa TJC, Trabalho, Justiça e Cidadania, que é uma parceria entre a Amatra e a Anamatra e algumas escolas da nossa região. Por meio desse programa, nós buscamos levar noções de ética e cidadania aos professores e alunos e também noções sobre direitos e deveres dos cidadãos. Hoje eu vou tratar sobre os direitos trabalhistas na atualidade, alguns aspectos interessantes sobre o momento que nós estamos vivendo. Mas também, antes disso, nós vamos fazer uma trajetória histórica aí sobre os direitos, para entender um pouco mais do momento atual. Os direitos, eles foram pensados, todos os aspectos que são relacionados ao ser humano, são esses direitos tratados como direitos fundamentais. Eles existem desde os primórdios, né, da história da vida humana. E eles foram sendo concebidos de acordo com a necessidade do momento, né, das pessoas. Primeiro se pensou no direito à vida, no direito à liberdade, direito à propriedade, também os direitos políticos, né, relacionados à vida política, à eleição, ao voto. E depois houve a necessidade de se pensar os direitos coletivos, por meio dos quais o Estado oferece políticas públicas para que as pessoas tenham uma vida digna também em outras questões, né, da sua vida, não apenas esses primeiros. Esses são os direitos sociais, chamados direitos sociais, e são os relacionados então ao que a nossa Constituição traz no artigo 6º, e ela enumera diversos direitos sociais. Então temos a educação, saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados e há outros ainda elencados em outros artigos da Constituição. Esses direitos são implementados então por meio da ação do Estado, que estabelece formas de concretização da educação, da saúde e todos esses aspectos. O direito do trabalho é então um direito social. Ele advém da vida em sociedade, né, do ser humano. E ele foi pensado, tratando aí da origem do direito do trabalho, né, desde que a gente tem, né, noção da vida em sociedade, do ser humano, há essa expressão do trabalho, né, mas ela primeiro foi concebida sob a concepção do trabalho forçado, né, da escravidão, de uma pessoa forçar o trabalho de outra. E isso foi sendo aprimorado ao longo do tempo e foi havendo a necessidade de regulamentação dessas relações. E daí surgiu o direito do trabalho, né? Ele teve uma forte expressão no momento da Revolução Industrial, quando as pessoas deixaram o campo e passaram, a maioria das pessoas foi para a cidade para trabalhar em fábricas e indústrias, e esse movimento deu origem a essa categoria de trabalhadores que passaram a se submeter a condições muito difíceis de trabalho para ter em contrapartida salários que não faziam frente a todas as suas necessidades, né? Então essas pessoas passaram a se organizar para reivindicar frente aos proprietários dos meios de produção melhores condições de trabalho. E elas perceberam que apenas por meio da união entre elas é que elas conseguiriam negociar com os empregadores de igual para igual, em razão da supremacia econômica, né, dos empregadores. Então, essa foi o ponto inicial do direito do trabalho, né, essas negociações entre a categoria dos trabalhadores e dos empregadores. E até hoje essa relação aí, que muitas vezes é conflituosa, que é objeto do direito do trabalho. Então, um dos pilares aí do direito do trabalho é lutar para que não exista mais o trabalho degradante,
para também deixe de existir o trabalho infantil, que muitas vezes prejudica o desenvolvimento das nossas crianças e podem deixar prejuízos para toda a vida, para que essas crianças também não tenham necessidade de ajudar na subsistência de suas famílias. É uma das questões mais importantes do direito do trabalho. Outro pilar também do direito do trabalho é pensar que o trabalho não é mercadoria, que os empregadores eles têm que enxergar seus trabalhadores como pessoas que merecem uma vida digna. Então, eles, por meio desse pensamento, surgiram várias obrigações que os empregadores devem adotar para que o trabalho não prejudique os empregados, né? Todas as pessoas envolvidas nessa relação. Então, o trabalhador ele nunca deve ser trocado ou pensado como uma mera mercadoria, né? Coloquei também aqui outra tirinha para ilustrar um aspecto muito relevante do direito do trabalho, que é a terceirização, que já foi muito combatida, mas acabou se tornando uma realidade muito utilizada, né? E acaba por prejudicar um pouco os direitos dos trabalhadores, né? Porque tornou a relação mais afastada, né? Entre a empresa que tem a necessidade do trabalho e o trabalhador, porque há uma intermediação por meio de outra empresa. E a percepção que se tem é que o terceirizado ele tem menos direitos do que o trabalhador próprio, né? É isso que a tirinha quis dizer, quando o pai da criança responde que a terceirização acontece quando o trabalhador cai para a terceira divisão, né? Nessa brincadeira. E a jornada de trabalho, ela foi o primeiro direito a ser pensado no direito do trabalho, porque as pessoas se submetiam a longas jornadas e isso causava muitos prejuízos à sua saúde física e mental. Então, a limitação da jornada foi a primeira reivindicação de todas. E até hoje ainda gera muitos conflitos, porque ainda há uma exigência de cargas horárias extenuantes, inclusive noturnas, né? E sem descanso, muitas vezes, durante a semana. Então, ainda hoje se trata de um tema que cria bastante polêmica e traz conflitos, inclusive pelas novas jornadas que vão sendo criadas, né? Hoje, pela reforma trabalhista, já é admitida, por exemplo, a escala 12/36, que acabou se tornando uma realidade para diversas categorias de trabalhadores, e também outras questões relacionadas à jornada, como o banco de horas, que houve uma ampliação das possibilidades, né? Houve a possibilidade de redução do intervalo entre a jornada, maiores do que já havia. E então, a todo momento, há mudanças nessa área relacionada à jornada, mas a gente nunca pode perder o foco, né, da saúde do trabalhador, que a limitação da jornada tem sempre esse foco, né, a intenção de permitir que o trabalho não prejudique a saúde do trabalhador. Outro aspecto importante também é a segurança no trabalho, para que o trabalho não seja um ambiente que cause acidentes e doenças aos trabalhadores envolvidos. Então, quanto mais arriscada for a atividade ou mais perigosa, maiores vão ser as normas e mais rígidas vão ser as normas que o empregador vai ter que seguir para permitir que aquele trabalho seja feito, para que não coloque em risco o trabalhador, né? Então, há todo um conjunto de normas também a respeito disso, que foi sendo criado ao longo do tempo. Uma questão também muito atual é relacionada ao meio ambiente psicológico do trabalho. E hoje já se pensa que não basta a segurança física no meio ambiente laboral. É importante pensar também no bem-estar dos trabalhadores, porque o trabalhador ele não deve ter um ambiente de trabalho como um local de sofrimento, de humilhação, de situações vexatórias,
ele tem que ter o trabalho como uma expressão importante da vida dele, que o dignifica, o engrandece, como se diz sobre o trabalho, né? Então, as pessoas passaram a ter consciência de que elas têm direito a um meio ambiente saudável de trabalho, tanto físico como psicológico, e também passaram a ter consciência de que tem a obrigação de manter esse mesmo meio ambiente saudável. Então, por mais que eu saiba que eu não posso, não sou obrigado a sofrer nenhum tipo de humilhação no trabalho, eu também já tenho consciência que eu não posso causar esse tipo de sentimento nos meus colegas de trabalho. Aí eu trouxe aqui umas tirinhas para ilustrar algumas formas de assédio moral que hoje em dia não são mais aceitos. Por exemplo, essa aqui que retrata, que já foi muito utilizado por algumas empresas, de colocar resultados de metas, afixar em murais, que causa muito constrangimento para alguns trabalhadores. Outro também, essa tirinha também é para ilustrar assim, que às vezes com a desculpa, né, de que nós estamos vivendo uma crise, que há muito desemprego, os empregadores acabam por fazer ameaças e transformar o meio ambiente de trabalho num local ruim, para que a pessoa seja obrigada a cumprir suas metas e a entregar o trabalho que é exigido, pensando que ela pode sofrer uma demissão a qualquer momento. Isso também, essa forma de trabalho, de imposição do trabalho, não é mais aceita. E para efetivar todos esses direitos que nós estamos falando, a Justiça do Trabalho tem um papel muito importante, porque é por meio dela que o trabalhador vai poder exigir que seus direitos sejam efetivados. E se eles não forem efetivados no momento correto, durante o contrato, depois ele vai poder exigir que haja a reparação econômica disso. Então, a Justiça do Trabalho ela tem a característica de ser célere, de visar sempre a conciliação e de buscar a implementação desses direitos. Por meio da sua atuação é que as empresas vão verificando, né, vão percebendo que elas têm que efetivar e colocar em prática os direitos dos trabalhadores que são previstos na nossa legislação. Agora, entrando nas questões atuais do direito do trabalho, uma questão muito importante é a nova carteira de trabalho digital. Ela já foi criada há algum tempo, mas agora ela se tornou muito importante, porque no momento que nós estamos vivendo, a gente evita de portar documentos físicos, né, não quer traslado de documentos, e também evita de ter que ir em locais para emitir novos documentos físicos. Então, é muito interessante que o trabalhador baixe no seu celular o aplicativo relacionado à carteira de trabalho digital, que é fácil, né? Se cadastra também no site do governo, e aí ele vai poder acompanhar todos os contratos de trabalho que ele já teve por meio desse aplicativo. É fácil, aí ele consegue ver também se o empregador já fez o registro, já está recolhendo corretamente todas as suas obrigações legais, né, contribuições previdenciárias. E com isso ele consegue acompanhar tudo, e para que ele faça um novo registro na carteira de trabalho, basta que ele informe ao novo empregador o número do seu CPF. Com isso, o novo empregador já vai poder fazer o cadastro no e-social e dar andamento a preencher todos os dados da carteira de trabalho, do contrato, e isso vai para o aplicativo, ele não precisa mais portar a carteira de trabalho física, né? Outro aplicativo muito interessante é o do FGTS. Por meio dele, o trabalhador consegue acessar o seu extrato, o saldo, né, tudo que já foi levantado do FGTS, e também consegue acompanhar se o seu empregador está fazendo o depósito correto mensalmente. Então ele é um aplicativo muito importante que todo trabalhador deve ter em seu celular para ir acompanhando mês a mês. Mais um aplicativo muito bom que a gente tem hoje é o do Caixa Tem. Ele foi criado para diversas funcionalidades, é hoje utilizado para quem tem que sacar o auxílio emergencial, né, que foi criado para fazer frente aos trabalhadores autônomos, informais, que ficaram sem renda durante a pandemia, e por meio dele, então,
a esse extrato, o trabalhador consegue verificar lá se ele já recebeu esse auxílio emergencial, consegue também verificar o saque emergencial do FGTS, que foi também criado nesse momento para ajudar, né, os trabalhadores, e o saque emergencial é no valor de um salário mínimo até R$ 1.045. Ele tem 2 calendários. Ele tem um calendário para quem vai receber pelo aplicativo na sua conta social, ou também para quem quer receber pessoalmente numa agência. Mas como a prioridade hoje é para que as pessoas façam tudo de forma digital, evitem comparecer às agências bancárias, esse calendário do comparecimento presencial é no segundo momento. Então, as pessoas têm que dar prioridade para utilizar o aplicativo, para realizar pagamentos, né, de boletos por meio desse aplicativo. E se houver a necessidade realmente de dinheiro vivo, antes do calendário do saque na agência, uma opção que o trabalhador tem é emitir um boleto de, por exemplo, um banco digital, que ele tem uma conta, e aí ele consegue transferir esse dinheiro para o seu banco digital e ir até um caixa automático e sacar esse dinheiro. Essa dica é muito interessante e, para quem nunca ouviu falar de banco digital, hoje é uma importante ferramenta para qualquer pessoa, porque há muitos bancos digitais em que é possível criar contas sem qualquer tipo de tarifa e o funcionamento é rápido e fácil, tudo pelo celular, e a pessoa tem condição de ter uma conta e gerenciar melhor o seu dinheiro. Essa dica ela tá no canal do YouTube que eu achei muito interessante, que é da Nath Finanças, Nath Finanças, e ela trata de diversas questões interessantes sobre esses assuntos, inclusive vários temas relacionados ao FGTS, ao auxílio emergencial, né, a como administrar as finanças, como buscar novos recursos financeiros nesse momento de crise, e eu recomendo então quem puder acessar esse canal do YouTube, tá? Eu agradeço então para vocês que me ouviram até aqui e espero poder participar de novas edições do programa TJC e encontrar com os alunos nas próximas edições. Grande abraço e bons estudos aí!